Quando a gente fala, tu falou bastante no começo ali de terapia regenerativa, né? Pra gente ter, pro público, o leigo, entender mais o que seria terapia regenerativa, o que tu usa, como é que é, pra quem que é indicado, o que seria mais isso? A terapia regenerativa, ela usa a chamada cultura de célula-tronco. Isso daí na cabeça do leigo fala, nossa, célula-tronco vai regenerar e tal. Então, pra você entender, todo dia existe uma renovação celular no nosso corpo. Então, se você, por exemplo, está fazendo, eu ou o Thiago, a gente for fazer a barba e se cortar, existe toda uma ativação de uma cadeia inflamatória que vai fazer com que haja a migração de células regenerativas que vão regenerar aquele tecido com ou sem cicatriz. É a mesma coisa que tem sido estudada desde 2005 para cá. Então, por exemplo, em 2007, meu primeiro fellow foi em Barcelona, com Ramon Cugat. Ele fazia o plasma rico em plaquetas. Então, o plasma rico em plaquetas, ele não é a célula-tronco. É o sangue da pessoa concentrado, você faz no tecido, aquilo é um fator quimiotático, ele é um fator de chamar célula para o tecido. E aquilo tem sido muito estudado e hoje ele tem evidência científica número 1 em artrose. Você joga no joelho artrose com um plasma rico em plaquetas, você reduz quimicamente a progressão da doença e assim, o nível de dor, de alívio de dor é absurdo. Só que o grande problema no Brasil é que ele é experimental, então tem que estar atrelado à pesquisa clínica. A gente tem a cultura de célula-tronco também. A célula-tronco ela é controversa no mundo. Os 2 países em que é possível fazer sem restrição nenhuma é Ucrânia e China. O resto tem as restrições, até porque se você pegar um cordão umbilical, teoricamente é possível você criar um ser humano no fundo do seu quintal. Então, assim, tem muita restrição ética e religiosa com relação a isso. Mas a célula-tronco que a gente usa em ortopedia não é do cordão umbilical. É uma célula-tronco chamada estaminal, que ela está lá no tecido, é um periócito, você ativa ela, ela corre para regenerar. E tem sido muito utilizado, tem sido muito estudado, porque o grande problema é o fator da própria pessoa. Você pega uma pessoa como o Thiago, que é um cara aparentemente novo, não sei se é novo. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? É só a carcaça. Mas é um cara magro, um cara que treina, posta nas redes sociais, está treinando, né? E tal, etc. A chance de acontecer com ele um sucesso num tratamento desse é melhor porque você pegar um cara da mesma idade, obeso, fumante, com doenças, usando corticoide. A chance de você ter sucesso depende muito do indivíduo. Então, como é experimental, a gente sempre tem que estar com o pé um pouco atrás. Pode dar certo, pode não dar certo. O que eu tenho feito no consultório agora é passar o paciente por uma triagem dupla. Então, eu indico, na hora da indicação médica, autoridade de assunto, o paciente quer fazer, ele fica encantado com aquilo, depois ele passa por um segundo médico que vai jogar na cara dele as complicações e coisa que não pode dar certo. Então, eu faço com pacientes que realmente querem fazer, que tem indicação de fazer. Aí você tem os resultados. Hoje eu diria que eu tenho 50% de resultado satisfatório para esse tipo de terapia, que é você coletar a célula-tronco da bacia, por exemplo, um método chamado BMA, ou BMAC, e a gordura microfragmentada da barriga ou do flanco, que é o grande futuro, ao meu ver, que é uma célula tronco estaminal, que é a mesma célula do nascimento da pessoa. Então, quando você usa para refazer um tecido, é muito interessante. Agora, no mundo, tem tido muito estudo, que não chegou aqui no Brasil, nem é falado no Brasil, de você criar, eu vi na Suécia, por exemplo, você criar um menisco artificial, por exemplo, em gel, você semear e você dar um estímulo de se transformar num mesmo tecido e você reimplantar no paciente. Isso está sendo utilizado. Está longe ainda de chegar num consenso mundial, de chegar no Brasil. Mas você vai, por exemplo, para congressos no Brasil e fora do Brasil, assim, a diferença do que é falado é bizarra. Hoje em dia, fora do Brasil, tem se falado em bioprinting, que é você usar a impressora 3D para você fazer o joelho do paciente como deveria ser feito e você começar a trabalhar a célula-tronco para você poder reimplantar. É uma realidade que vai chegar daqui a 20 a 30 anos. Né? Aqui no Brasil, a Anvisa proíbe que a gente fale em congressos de terapias, de tratamentos e de coisas que não existem aqui no Brasil ainda. Por isso que eu não vou mais em congresso no Brasil. Já de 10 anos para cá, eu não faço parte de meio acadêmico, e eu não participo de nenhum congresso no Brasil. Eu vou só para fora, porque eu acredito que, primeiro, que como é uma... Assim, não existe tanto compadrio como existe no Brasil, as pessoas que estão falando lá são pessoas que realmente estudam e merecem estar lá na frente falando. E segundo, porque são terapias que assim chegarem no Brasil, assim como próteses novas, você já está antenado, já está ligado, já sabe fazer, não é um negócio que você tem que passar por um treinamento, etc. Já está antenado. E assim... É discrepante o que a gente tem aqui no território nacional, o que a gente tem fora.